Boa noite a todos e a todas. Com a proteção de Deus, declaro aberto a quarta sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Jandaíra. É, vou pedir aqui ao segundo secretário para fazer a chamada de senhores vereadores. Boa noite a todos. Boa noite, vereadores. Boa noite, presidente. Na sessão de hoje está presente o Ivanaldo Alexandre, Anderson Otaviano, Helder Monteiro, Anderson Aguiar, Severino Matias, Yuri Carneiro, Tiago Aguiar e José Wilton Júnior. Dos 9 vereadores, 8 estão presentes. Com a presença de 8 vereadores, iniciamos a sessão. Pedir aqui ao secretário em ad hoc, José Helder, fazer a leitura da ata da primeira sessão ordinária do primeiro período. Aos 20 dias, ao segundo dia do mês de fevereiro do ano de 2026, às 20 horas e 20 minutos, no plenário, o vereador Luiz Ferreira de Moraes, localizada a sede da Câmara Municipal de Jandaíra, Avenida Aristófanes Fernandes, sob o número 290, realizou-se a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2026, sob a presidência do vereador Severino Matias Filho. Foi determinado ao segundo secretário a realização da chamada nominal dos senhores vereadores. Segundo secretário, o vereador José Wilton da Silva Júnior, existiu a presença do presidente, de si próprio, e dos vereadores Ivanaldo Alexandre, José Yuri Carneiro da Silva, José Helder Monteiro de Souza, Anderson Otaviano de Abreu e Tiago da Silva Aguiar, registrando a ausência dos vereadores Catiana, Carla de Araújo França e José Antes de Lima Aguiar. Constatado o quórum regimental com a presença de 7 vereadores, o presidente declarou aberta a sessão. Dando continuidade, o presidente convidou o senhor prefeito para fazer a mensagem anual ao legislativo. O presidente convidou o prefeito municipal, o senhor Reginaldo Vitorino, para apresentar a mensagem anual do Poder Executivo. Em sua fala, o prefeito saudou as autoridades, vereadores, servidores e a população, destacando o compromisso da gestão com responsabilidade, transparência e participação popular. Apresentou o balanço das ações realizadas em 2025, mencionando avanços na área de saúde, educação, assistência social, esporte, cultura, infraestrutura e meio ambiente, além da conquista do selo Diamante de Transparência Pública e outras premiações institucionais. Também ressaltou investimentos em iluminação pública, manutenção de equipamentos públicos, programas sociais e valorização dos servidores. Ao tratar das perspectivas para 2026, anunciou novas entregas e obras, entre elas a ambulância, moradia, ampliação da iluminação em LED, construção da creche, melhorias esportivas, ações hídricas e continuidade de projetos estruturantes para o município. Finalizou agradecendo a parceria com o Poder Legislativo e reafirmando o compromisso com o desenvolvimento de Jandaíra. Em seguida, o presidente agradeceu a presença das autoridades e convidados, registrando a participação do padre Wagner Melo, a quem foi concedida a palavra para a realização de oração e bênção aos presentes e aos trabalhos legislativos. Na ocasião, o sacerdote também convidou para o lançamento do documentário paroquial a ser realizado no auditório da Câmara. Em seguida, informou que constava no expediente do dia a ata da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo do ano de 2025 e os projetos de leis
Projeto de lei complementar número 1 de 2026 dispõe sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Jandaíra. Projeto de lei sobre o número 1 de 2026 dispõe sobre a separação do salário mínimo do município de Jandaíra. O projeto de lei sobre o número 3 de 2026, que dispõe sobre o piso salarial dos professores e auxiliares de ensino da rede pública municipal de ensino. Projeto de lei sobre o número 4 de 2026, dispõe sobre a contratação excepcional e temporária de servidores. Projeto de lei número 5 de 2026 dispõe sobre a denominação do prédio do Núcleo Multidisciplinar de Apoio à Pessoa com Deficiência. Projeto de lei número 6 de 2026 dispõe sobre o reajuste da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Jandaíra. Projeto de lei sobre o número 7 de 2026 institui a gratificação pelo exercício de funções extras para servidores efetivos e estatuários, ambos de autoria do Poder Executivo. Informou ainda que na ordem do dia não constava matéria para ser analisada. Dando continuidade, o presidente solicitou a leitura da ata da 13ª sessão ordinária do segundo período legislativo de 2025. Após a leitura e discussão, foi aprovada por unanimidade dos presentes. O senhor presidente solicitou a leitura dos projetos de lei mencionados no expediente do dia. Após a leitura, os projetos seguem para análise das comissões competentes. O presidente deu início à fase de comunicação da liderança, solicitando ao segundo secretário a inscrição dos vereadores interessados em fazer uso da palavra. Os vereadores Anderson Otaviano, Yuri Carneiro e Helder Monteiro se inscreveram. Aberto o uso da palavra, o senhor presidente facultou a palavra ao vereador Anderson Otaviano, que saudou o presidente, os colegas vereadores e o público presente que acompanhava a sessão de casa. Em sua fala, limitou-se a parabenizar o vereador José Wilton pela passagem do seu aniversário, desejando-lhe saúde, bênção e muitos anos de vida, estendendo ainda a voto de uma excelente semana a todos. Em seguida, foi facultada a palavra ao vereador Yuri Carneiro, que fez uso da tribuna. O parlamentar saudou os presentes e destacou o início dos trabalhos legislativos do ano de 2026, ressaltando que o começo de um novo período legislativo representa a reafirmação do compromisso assumido com a população de Jandaíra. Destacou a atuação do seu mandato, mencionando projetos apresentados, leis aprovadas, requerimentos e indicações realizados, afirmando tratar-se de um mandato presente nas comunidades e nas demandas populares. O vereador enfatizou ainda a defesa das pessoas com autismo e das pessoas com deficiência, apontando a necessidade de fortalecimento de políticas públicas voltadas à inclusão, ao acesso à saúde, à educação inclusiva e ao respeito aos direitos fundamentais. Ressaltou que a inclusão é um direito garantido em lei e dever do poder público. Finalizou afirmando que o ano legislativo de 2026 será de continuidade e fortalecimento das ações já iniciadas, reafirmando o compromisso com a juventude, a educação, saúde, cidadania e inclusão social, desejando sabedoria a todos os parlamentares para o exercício do mandato. Na sequência, o presidente facultou a palavra ao vereador Dedé da Oficina, que também fez uso da tribuna. Em sua fala, destacou o início de mais um período de trabalho do Poder Legislativo Municipal, ressaltando o compromisso com o diálogo, o debate democrático e a construção de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento do município e à melhoria da qualidade de vida da população. Reafirmou seu compromisso em exercer o mandato com dedicação, responsabilidade na fiscalização e sensibilidade social, defendendo ações nas áreas de saúde, educação, meio ambiente, assistência social e desenvolvimento econômico. Ao final, parabenizou o vereador Juninho pela passagem do seu aniversário. Retomando a palavra, o senhor presidente informou que não faria uso da tribuna, manifestando-se apenas da mesa diretora. Destacou o reinício dos trabalhos legislativos no ano de 2026, lembrando as ações realizadas no ano anterior e reconhecendo o empenho de todos os vereadores na aprovação de políticas públicas importantes para o município. Ressaltou que o trabalho legislativo é construído coletivamente e agradeceu a colaboração dos parlamentares.
destacando especialmente as áreas de saúde, educação e assistência social. Por fim, agradeceu a Deus pela condução dos trabalhos e reafirmou o compromisso de continuar atuando em benefício da população de Jandaíra. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrada a sessão. Para constar, eu, José Wilton da Silva Júnior, segundo secretário, lavei a presente ata que será assinada por mim e pelos demais vereadores presentes. Após a leitura da ata da primeira sessão, eu vou colocar a ata em votação. Saber se alguns vereadores têm algo a acrescentar na ata. Se não, abro a votação. A votação está aberta.
A ata da primeira sessão foi aprovada por 7 votos dos vereadores. Absteve, Catiano não veio também na primeira e onde se absteve, que não estava presente na sessão. Ata da segunda sessão ordinária do primeiro período legislativo da Câmara Municipal de Jandaíra. Pedi aqui ao segundo secretário para fazer a leitura da mesma. Aos 9 dias do mês de fevereiro do ano de 2026, às 20 horas, e 20 minutos, no plenário, o vereador Luiz Ferreira de Moraes, localizada na sede da Câmara Municipal de Jandaíra, na Avenida Aristófanes Fernandes, de número 290, realizou-se a primeira sessão ordinária do primeiro período legislativo de 2025, sob a presidência do vereador Severino Matias Filho. Foi determinada ao segundo secretário a realização da chamada nominal dos senhores vereadores. O segundo secretário, o vereador José Wilton da Silva Júnior, registrou a presença do presidente, de si próprio e dos vereadores Ivanaldo Alexandre, José Yuri Carneiro da Silva, José Helder Monteiro de Souza, Hanso Otaviano de Abreu, Catiana Carla de Araújo França e José Anderson de Lima Aguiar, registrando a ausência do vereador Tiago da Silva Aguiar. Contanto, o quórum regimental, com a presença de 8 vereadores, o presidente declarou aberto a sessão. Em seguida, informou que constava no expediente do dia a terceira sessão extraordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Jandaíra. Informou ainda que a ordem do dia contava o projeto de lei de número 01 de 2026, dispõe sobre a equiparação do salário mínimo do município de Jandaíra. Projeto de lei de número 03 de 2026 dispõe sobre o piso salarial dos professores auxiliares de ensino da rede pública do município de ensino. E projeto de lei de número 06 de 2026, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos conselheiros tutelares do município de Jandaíra. E o projeto de lei de número 02 de 2026, o piso salarial dos agentes comunitários e de saúde, ambos de autoria do Poder Executivo. Dando continuidade, o presidente solicitou a leitura da ata da terceira sessão extraordinária do segundo período legislativo da Câmara Municipal de Jandaíra. Após a leitura, a discussão foi aprovada por unânimes dos presentes. O senhor presidente solicitou a leitura dos pareceres do projeto de lei mencionado na ordem do dia. Após a leitura dos pareceres de referidas, a comissão, ambos foram aprovados por 8 votos a favor. Dando continuidade, o presidente deu início à fase da comunicação das lideranças, solicitando ao segundo secretário a inscrição dos vereadores interessados em fazer uso da palavra. A vereadora Catiana França e Yuri Carneiro se inscreveu. Aberto o uso da palavra, o senhor presidente facultou a palavra a primeiro inscrito, a vereadora Catiana França. Iniciou o cumprimento ao presidente e aos colegas vereadores. A expressão e ao povo jandairense informou que estava ausente da sessão anterior por motivo de saúde, resultando que retornará às atividades legislativas e reafirmando seu compromisso de fiscalizar e cobrar ações do Poder Executivo em benefício da população. Destacou a importância das matérias preciadas na pauta do dia, entre elas o piso salarial dos professores e auxiliares de ensino, o piso dos agentes comunitários,
de saúde e reajuste salarial dos conselheiros tutelares e a equiparação aos salários mínimos. Enfatizou que a valorização dos professores é fundamental para a dignidade da categoria e para a qualidade da educação, defendendo também a atenção aos profissionais contratados por entender que investir em educação e investir no desenvolvimento do município. Ao final, agradeceu ao presidente. Em seguida, fez o uso da palavra o vereador Yuri Carneiro, que saudou o presidente e os colegas vereadores, servidores da casa, imprensa e a população. Ressaltou que a votação dos projetos representou não apenas a aprovação de lei, mas o reconhecimento e a valorização dos trabalhadores. Destacou a importância do piso salarial dos professores e auxiliares de ensino, afirmando que há desenvolvimento sem investimento na educação. Também mencionou a aprovação do piso dos agentes comunitários de saúde, reconhecendo o papel essencial desses profissionais junto à população, bem como o reajuste dos conselheiros tutelares e a equiparação ao salário mínimo, entendendo tais medidas como ações de justiça social e a valorização do serviço público. Aproveitou a oportunidade para parabenizar o vereador Anderson Aguiar pela conclusão de formação de política promovida pelo Instituto Renova Brasil, desejando ainda uma excelente semana à população. O presidente Matias solicitou a palavra e informou que faria o uso dela diretamente da mesa. A ocasião em que parabenizou o vereador Anderson Aguiar pela conquista mencionada, destacando a importância da qualificação e da aperfeiçoamento dos parlamentares. Resultou ainda que todos os vereadores têm o direito de participar de formações e encontros, contribuindo para o fortalecimento do trabalho legislativo. Também registrou a importância da aprovação da equiparação ao salário mínimo, ressaltando trata-se de cumprimento da legislação federal. Com a palavra, o vereador Anderson Aguiar agradeceu a felicitação recebida e registrou sua participação em formação realizada nos dias 5, 6 e 7 na cidade de São Paulo, promovido pelo Instituto Renova Brasil, instituição apartidária de formação política com participação de representantes de diversos partidos e região do país. Informou que a atividade contou ainda com o apoio e a organização dos Estados americanos, reunindo lideranças políticas selecionadas em âmbito nacional. Relatou que os encontros abordaram temas relacionados ao papel do legislativo, responsabilidade fiscal, elaboração de leis e diálogo institucional. Entre os poderes, destacou a importância da capacitação contínua para o exercício do mandato. Ressaltou que a experiência compartilhada poderá contribuir com melhorias para o município de Jandaíra e incentivou os demais parlamentares a buscar formações
permanente, retornando às palavras, o presidente Matias parabenizou novamente o vereador, destacou relevância de troca de experiência e, e eventos formativos. Em seguida, comentou sobre os projetos aprovados na sessão, citando a equiparação ao salário mínimo e o piso dos agentes de ensino e reajuste dos conselheiros tutelares e o piso dos professores e auxiliares, reforçando a importância dessas medidas para o funcionamento do município. Observou ainda a ausência de representantes das categorias beneficiadas durante a sessão, ressaltando a importância da participação popular nas discussões legislativas. E o presidente também prestou esclarecimento acerca de informações divulgadas a blogs locais sobre despesa com combustível da Câmara Municipal, explicando que os valores mencionados referem-se ao pagamento distinto correspondentes aos meses de novembro e dezembro, efetuados em datas diferentes, devido à regularização de documental necessário para realizações do pagamento. Informou ainda que todas as despesas estão devidamente registradas no portal da transparência, destacando o compromisso da Casa com a legalidade e a publicidade dos atos administrativos, mencionando inclusive o obedência do selo prata em avaliação da transparência e objetivo de alcance classificação. Superior, por fim, comunicou o adiamento da solenidade da entrega da medalha interiormente marcada em razão de um luto pelo falecimento do presidente da Câmara Municipal, informando que a nova data será posteriormente definido. Encerrando os trabalhos, agradeceu a presença de todos, convocou a próxima sessão para a semana posterior ao período carnavalesco e declarou encerrada a sessão. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e deu por encerrado a sessão para constar. Eu, José Antes Aguiar de Lima, primeiro secretário, levarei a pauta à ata que será assinada por mim e pelos demais vereadores presentes. Após a leitura da ata da segunda sessão, gostaria de saber dos senhores vereadores se tem algo a acrescentar na ata. Já que os senhores vereadores não se pronunciaram, eu vou abrir a votação. A votação está aberta.
Ata foi aprovada por 7 votos dos vereadores presentes. PLL 01/2026, projeto de lei que dispõe sobre a instituição do Dia do Agricultor e da Agricultura Rural no município de Jandaí e das outras providências. O projeto é do vereador Anderson. Vou pedir aqui ao vereador Zé Helder, em a DOCA, fazer a leitura do projeto. Artigo 1º. Fica instituído no calendário oficial de eventos do município de Jandaíra o Dia do Agricultor e da Agricultura Rural, a ser celebrado anualmente no dia 19 de março. Artigo 2º. A data tem por finalidade, inciso 1º, reconhecer e valorizar o trabalho dos agricultores e agricultoras rurais do município, que contribui para o desenvolvimento econômico e social. Inciso 2º, destacar a importância da agricultura familiar e da produção rural para a segurança alimentar e a geração de renda. Inciso 3º, incentivar políticas públicas voltadas ao fortalecimento do homem e da mulher do campo. Inciso 4º, promover debates, encontros, palestras e demais atividades educativas relacionadas ao setor agrícola. Artigo 3º, o Poder Executivo poderá, por meio de competentes, promover atividades comemorativas, educativas e culturais alusivas à data, podendo firmar parceria com órgãos públicos, instituições de ensino e religiosas, associações, cooperativas, sindicatos e entidades da sociedade civil. Artigo 4º, as despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta de dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 5º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 6º, revoga-se as disposições em contrário. Justificativo, vereador, pode fazer. Senhor presidente, demais vereadores aqui presentes, aos que nos acompanham pelas redes sociais da nossa casa. A presente proposição tem por finalidade instituir no âmbito do município de Jandaíra o Dia do Agricultor e da Agricultura Rural, a ser celebrado anualmente em 19 de março, data dedicada a São José, padroeiro da nossa cidade, de referência histórica de fé e esperança para todo o povo no campo. O dia 19 de março possui um profundo significado religioso, cultural e social para os jandairenses. Para além da dimensão da fé, trata-se de um marco tradicional no calendário do homem e da mulher do campo nordestino. A crença popular ensina que, havendo chuva, até o dia de São José, o ano será de bom inverno, assegurando a colheita farta e alimento na mesa. A fé no padroeiro se une à esperança de quem vive da terra, planta, cuida e guarda o tempo certo da colheita. Confirmando essa sabedoria popular, a própria ciência relaciona o período ao equinocos de outono no hemisfério sul, momento em que há maior incidência solar nas regiões próximas à linha do Equador, influenciando diretamente o regime de chuvas em nossa região. Assim, a tradição e o conhecimento científico dialogam na compreensão da importância desse período para o ciclo agrícola. A cultura nordestina expressa essa realidade em diversas manifestações populares, como o cordel, o repente, a música. A conhecida canção Sinal de Inverno, do compositor cearense Eudes Franga, traduz poeticamente a expectativa do agricultor que aguarda a chuva no dia de São José, como sinal de esperança e de vida na nova roça. No caso específico de Jandaíra, a devoção a São José está profundamente entrelaçada com a própria história do município. Antes mesmo da administração política, na construção do templo, da matriz, já se celebrava a fé no santo padroeiro. Missas eram realizadas em espaço cedido, como a Escola Estadual Fabrício Pedrosa. As festividades entre os dias 10 e 19 de março reuniam as comunidades em celebração religiosas e evento social que ajudaram na construção da igreja. São José é lembrado como zeloso e o homem do trabalho,
especialmente na invocação de São José Operário, como seu título. Representa a dignidade do labor diário, carpinteiro, trabalhador, homem simples e perseverante. É símbolo daqueles e daquelas que vivem do esforço das próprias mãos. Em um município com forte presença da zona rural, a figura dialoga diretamente com a realidade dos agricultores e agricultoras da nossa terra. A escolha do dia 19 de março para homenagear o agricultor e a agricultura rural não é aleatória. Trata-se de reconhecer que, além da fé, essa data já é historicamente associada ao início do plantio, à expectativa das chuvas e ao sustento das famílias do campo. A tradição popular afirma que chuva no São José significa milho no São João, revelando a íntima ligação entre a data e o ciclo produtivo. Instituir oficialmente o Dia do Agricultor e o Dia da Agricultura Rural nessa data é, portanto, valorizar quem sustenta a nossa economia local, fortalecer a agricultura familiar, preservar as tradições e garantir alimento à população. É um gesto de reconhecimento público à importância social, econômica, cultural do homem e da mulher do campo. Gostaria de agradecer também à secretária de Agricultura, Alcinda, que nesse diálogo de construção desse projeto de lei também teve a sua participação. Diante disto, senhor presidente, a presente proposta atende os interesses coletivos e reafirma o compromisso desse parlamento com aqueles que, com fé, trabalho e perseverança, constrói diariamente a história de Jandaíra. Diante disso, solicito assim o apoio dos novos vereadores para a aprovação desse projeto. Jandaíra, 19 de fevereiro de 2026. José Anderson Lima Guiar, vereador do PT. Após a leitura do projeto e a justificativa, o projeto vai entrar em tramitação. Após a leitura das duas atas, aprovação e do projeto, eu encerro o expediente do dia e abro a ordem do dia. Projeto de lei complementar reestruturação administrativa. Vou pedir aqui ao relator da Comissão de Justiça fazer a leitura do parecer. Parecer o projeto de lei complementar do Executivo número 1 de 2026. Em atendimento ao regimento interno desta Casa de Leis Orgânica e a Lei Orgânica do Município de Jandaíra, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final da Câmara Municipal de Jandaíra apresenta parecer a respeito do projeto de lei complementar sob o número 1 de 2026 em epígrafe. Foi encaminhada a esta comissão para a emissão de parecer o projeto de lei complementar número 1 de 30 de janeiro de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte. É o sucinto relatório, passa a análise jurídica do projeto de lei complementar número 1 de 2026. O projeto de lei preenche o requisito das normas vigentes, eis que dispõe sobre a lei orgânica do município. Logo, trata-se de projeto de lei de competência exclusiva do prefeito municipal,
como de fato é de sua autoria. Se não, vejamos. Artigo 70 da Lei Orgânica Municipal diz que compete privativamente ao prefeito, no inciso 4º, sancionar, promulgar, fazer, publicar leis, bem como expedir decretos, portarias, regulamentos e outros atos administrativos para a sua fiel execução. Assim posto, o referido projeto de lei em análise tem a finalidade de reestruturar a administração pública do município de Jandaíra no estado do Rio Grande do Norte. Trata-se, portanto, de matéria tipicamente de competência do município que decorre de sua autonomia administrativa, previsto no artigo 30, inciso 1º da Carta Magna, afeta aos interesses locais da pública administração. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes constituídas nesta Casa de Leis, ou seja, visualizando assim a legislação pertinente no que tange aos requisitos básicos para que a lei proposta seja votada. Pelo alegado, entende-se que o projeto de lei complementar sob o número 1 de 2026 é passível de ser aprovado. Nos moldes da redação conforme apresenta a matéria, preenche o princípio da legalidade e eficiência, pois, como dito, prepara nova peça e tem por escopo dispor sobre a reestruturação administrativa da Prefeitura Municipal de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte, podendo ser concedida por ato discricionário do Poder Executivo, observadas as leis de responsabilidade fiscal. É o parecer para apreciação desta colenda Câmara, Jandaíra, 23 de fevereiro de 2026. Após a leitura do parecer da Comissão de Justiça, gostaria de saber de seus vereadores se tem alguma discussão a expor. Já que os senhores vereadores não se pronunciaram, eu vou abrir votação. Projeto de lei complementar número 01/2026, que é a reestruturação administrativa, foi aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 05/2026, núcleo multidisciplinar de apoio à pessoa com deficiência, né, que é o projeto para ser colocada a nomenclatura. Pedir ao relator para fazer a leitura do parecer. Pareceu o projeto de lei do Executivo sob o número 5 de 2026. Em conformidade ao regimento interno desta Casa de Leis e à Lei Orgânica do município de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte,
Esta Comissão de Saúde, Assistência e Assuntos Diversos da Câmara Municipal de Jandaíra apresenta parecer a respeito do projeto de lei sob o número 5 de 2026, em epígrafe. Foi encaminhada a esta comissão para a emissão do parecer o projeto de lei sob o número 5 de 30 de janeiro de 2026, de autoria do Executivo Municipal, que tem por escopo dispor sobre a denominação do prédio do Núcleo Multidisciplinar de Apoio à Pessoa com Deficiência do município de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte, em homenagem póstuma ao aluno Francisco Joaquim Gomes de Lima. O projeto acompanha a exposição de motivos que destaca a trajetória do homenageado e o reconhecimento pela comunidade, conforme exigido para a perpetuação de nomes em logradouros públicos. É o sucinto relatório, passando a análise jurídica. A Lei Federal sob o número 6.454, de 24 de outubro de 1977, veda estritamente a atribuição de nome de pessoas vivas a bens públicos pertencentes à União, Estado ou municípios. No caso concreto, a biografia anexa comprova que Francisco Joaquim Gomes de Lima é falecido. Assim, a proposição atende ao requisito da impessoalidade e moralidade administrativa, não configurando promoção pessoal de agente público. Logo, trata-se de projeto de lei de competência exclusiva do prefeito municipal, como de fato é de sua autoria. Se não, vejamos. A Constituição Federal, em seu artigo 30, inciso 1º, confere ao município competência para legislar sobre assuntos de interesse local. A nomeação de prédios públicos é um ato de valorização cultural e de organização da administração, resguardado pelos poderes legislativos, geralmente de forma concorrente com o Executivo. Assim exposto, o referido projeto de lei em análise tem a finalidade de perpetuar a memória e a história de Francisco Joaquim Gomes de Lima, bem como de todas as crianças e pessoas com deficiência do município de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte. Preliminarmente, a propositura deverá ser submetida ao crivo das comissões permanentes constituídas nesta Casa de Lei, ou seja, visualizando assim a legislação pertinente no que tange aos requisitos básicos para que a lei proposta seja votada. Pelo alegado, entendemos que o projeto de lei de número 5 de 2026 é passível de ser aprovado no modo da redação conforme apresentada. A matéria preenche o princípio da legalidade e eficiência, pois, como dito, dispõe sobre a denominação do prédio do Núcleo Multidisciplinar de Apoio à Pessoa com Deficiência no município de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte, em homenagem póstuma ao aluno Francisco Joaquim Gomes de Lima. Diante do exposto, esta comissão manifesta-se pela viabilidade jurídico e constitucional do projeto de lei, sob o número 5 de 2026, uma vez que a pessoa homenageada é falecida, cumprindo a Lei 6.454 de 1977, a matéria de competência do município, foi demonstrada a relevância dos serviços prestados. É o parecer para apreciação desta colenda Câmara. Jandaíra, 9 de fevereiro de 2026. Após a leitura do parecer, gostaria de saber se os vereadores têm algo a discutir. Os vereadores não se pronunciaram, eu vou abrir votação. Votação está aberta.
Projeto de Lei Ordinária número 05/2026, a nomenclatura do núcleo foi aprovado por 8 votos a favor dos presentes. Projeto de Lei número 7. Institui gratificações pelo exercício de funções extra para servidores efetivos e estatutários. Pedir aqui ao vereador antes, secretário, para fazer a leitura do ofício. Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, na nossa análise foi solicitada algumas informações ao senhor prefeito referente a esse projeto de lei. Vou ler, o ofício foi encaminhado e assinado pela comissão. Excelentíssimo senhor prefeito, a Comissão de Justiça, em redação final do exercício de sua competência regimental, na análise da constitucionalidade, legalidade, da juridicidade e na técnica legislativa das proposições submetidas a essa Casa, ao apreciar o projeto de lei 07/2026, que instituiu gratificações pelo exercício de funções extras para servidores efetivo ou estatutário, vem respeitosamente apresentar considerações técnicas acerca do disposto do artigo 3º da proposição. O referido dispositivo estabelece que o valor de gratificação mensal será de 1.300, sem, contudo, indicar critérios objetivos para sua fixação individual. Tampouco definir parâmetros de enquadramento por função, grau de responsabilidade, complexidade das atribuições ou hierarquia administrativa. Tal redação, da forma como apresentada, pode
ensejar margem excessivamente de amplas de discricionariedade administrativa, dificultando o controle de legalidade e podendo, inclusive, gerar situações em que os servidores que exerçam funções equivalentes recebam valores distintos sem justificativa normativa expressa, o que pode comprometer os princípios da impessoalidade, isonomia e moralidade administrativa. Ressalta-se que esta comissão não pretende, em hipótese alguma, incluir-se na esfera de discricionariedade do Poder Executivo, a quem compete definir a organização administrativa e a política remuneratória dentro dos limites legais e orçamentados. Contudo, no exercício de suas funções fiscalizadora e colaborativa, entende-se pertinente sugerir o aperfeiçoamento do texto legal, a fim de conferir maior segurança jurídica e transparência à norma. Nesse sentido, sugere-se que o artigo 3º seja ajustado para: inciso 1º, prevê tabela específica de funções gratificadas vinculada a cada função no valor fixo previamente definido, ou, inciso 2º, estabelecer percentuais que incidem sobre o vencimento base do cargo efetivo, limitando ao teto de 1.300. Ou, inciso 3º, definir critérios objetivos de enquadramentos, nível de responsabilidade, de grau de complexidade, número e subordinado, carga adicional de trabalho, como posterior regulamentação por decreto, dentro do parâmetro previamente fixado por lei. Tal medida não restringe a autonomia do Poder Executivo, mas fortalece a técnica legislativa, assegurando a uniformidade na aplicação da norma e resguarda a administração de questionamentos futuros quanto à legalidade e à observância dos princípios constitucionais que regem a administração pública. Desta forma, esta comissão, de maneira respeitosa e colaborativa, sugere o aperfeiçoamento do dispositivo antes da deliberação final da matéria. Renovamos nossos votos elevados de estima e consideração, atenciosamente, Comissão de Justiça e Redação Final. Presidente José Antônio Aguiar, vice-presidente José Yuri Carneiro da Silva e relator José Elder Monteiro de Souza. Pedir para o vereador ler a resposta do ofício. A Comissão de Justiça e Redação Final, Câmara Municipal de Jandaíra. Excelentíssimos senhores vereadores, recebo com apreço e respeitosa as considerações encaminhadas por essa comissão acerca do artigo 3º do projeto de lei sobre o número 07 de 2026, que dispõe sobre as instituições de gratificação pelo exercício de funções extras para servidores efetivos estatutários do município de Jandaíra. Inicialmente, registro o reconhecimento desse Poder Executivo quanto à relevância da análise realizada por essa comissão, cuja atuação contribui para o aperfeiçoamento das proposições legislativas, para o fortalecimento da segurança jurídica das normas municipais. A preocupação apresentada demonstra zelo com a legalidade e com os princípios que regem a administração pública. Cumpre destacar que a matéria trata de um projeto referente à organização administrativa e à gestão pessoal do Poder Executivo, cuja iniciativa legislativa é de competência privada do chefe do Executivo, conforme estabelece o artigo 61, parágrafo 1º do inciso 2º, a linha A da Constituição Federal, aplicado aos municípios por simetria constitucional, bem como consonância com a Lei Orgânica Municipal. A redação proposta do projeto de lei 07/2026 foi elaborada com o objetivo de garantir à administração a necessidade e a flexibilidade para adequar as gratificações às diferentes responsabilidades e demandas do serviço público, especialmente as funções de chefia, coordenação e direção, observando os limites legais do orçamento e os mecanismos de controle existentes. Dessa forma, considerando a finalidade administrativa da proposta e a necessidade de assegurar a eficiência da gestão pública municipal, esse Poder Executivo manifesta-se pela sua manutenção do texto apresentado e solicita respeitosamente a aprovação do projeto de lei número 07,
2026, nos moldes em que se encontra. Atenciosamente, Reginaldo Vitorino da Silva, prefeito de Jandaíra. Pedir ao vereador Yuri para fazer a leitura do parecer jurídico. Ementa. Direito Constitucional e Administrativo, Projeto de Lei Municipal, Instituição de gratificações pelo exercício de funções extras para servidores efetivos. Competência do chefe do Poder Executivo para a organização administrativa e política remuneratória. Artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Artigo 37, possibilidade jurídica, necessidade de observância aos princípios da legalidade, impessoalidade e moralidade. Ausência de critérios objetivos no artigo 3º, atuação da Comissão de Justiça com expedição de ofício sugestivo. Manifestação do Executivo, parecer opinativo. Competência das comissões do plenário para deliberação final. Possibilidade de aprovação com ressalvas. Interessado, Câmara Municipal de Jandaíra, assunto análise da legalidade e constitucionalidade do projeto de lei número 17/2026. Passa ao relatório. Trata-se de solicitação de parecer jurídico acerca do projeto de lei número 7/2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal que dispõe sobre a instituição de gratificações pelo exercício de funções extras para servidores efetivos ou estatuários no âmbito do município de Jandaíra, Rio Grande do Norte. A proposição tem por finalidade reconhecer e remunerar o desempenho de atividades extraordinárias exercidas por servidores públicos, além das atribuições inerentes ao cargo de origem, conforme justificativa apresentada pelo Poder Executivo. O projeto estabelece em seu artigo 1º a criação de gratificações, dispondo no artigo 2º que a designação será realizada por meio da portaria do chefe do Executivo. No artigo 3º, fixa o valor das gratificações em até R$ 1.300. Durante a tramitação da matéria, registra-se que, em reunião da comissão realizada na data de 4 de fevereiro de 2026, a Comissão de Constituição, Justiça, Cidadania e Redação Final deliberou pela expedição do ofício ao Poder Executivo, com o objetivo de sugerir aperfeiçoamento redacional ao artigo 3º, especialmente quanto à necessidade de definições de critérios objetivos para a concessão de gratificações. Consta ainda que houve resposta por parte do Poder Executivo Municipal, evidenciando o regular diálogo institucional no curso do processo legislativo. É o relatório. Fundamentação. A análise da presente matéria deve se restringir aos aspectos de legalidade, constitucionalidade e juridicidade, nos termos da atuação desta assessoria jurídica, não adentrando ao mérito administrativo da proposta, o qual compete ao Poder Legislativo no exercício de sua função típica. Inicialmente, verifique-se que a matéria tratada no projeto de lei encontra-se em amparo no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios a competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a organização administrativa e a gestão de seu quadro pessoal. Ademais, a iniciativa legislativa revela-se adequada, uma vez que compete privativamente ao chefe do Poder Executivo a proposições de leis que tratam da estrutura administrativa e da remuneração dos servidores públicos, conforme o entendimento consolidado na jurisprudência pátria. No tocante ao conteúdo normativo, a instituição de gratificação pelo exercício de funções extras mostra-se juridicamente possível, desde que respeitados os princípios que regem a administração pública, especialmente aqueles previstos no artigo 37 da Constituição Federal, notadamente a legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Entretanto, ao analisar especificamente o disposto no artigo 3º do projeto, observa-se que a norma estabelece apenas um teto remuneratório para gratificação, de até, abro aspas, R$ 1.300, fecho aspas, sem definição de critérios objetivos para a concessão individual. Tal circunstância pode ensejar ampla margem de discricionariedade administrativa, dificultando o controle da legalidade e podendo gerar situações de tratamento desigual entre servidores que desempenham funções equivalentes, o que pode afrontar, em tese, os princípios da isonomia e da impessoalidade. Nesse contexto, revela-se pertinente a atuação da Comissão de Justiça, Cidadania e Redação Final, que, em reunião realizada
datada em 4 de 2 de 2026, deliberou pela expedição de ofício ao Executivo, sugerindo ajustes técnicos no dispositivo com vistas ao aperfeiçoamento da norma e a maior segurança jurídica na sua aplicação. Importante ressaltar que a referida manifestação da comissão possui caráter colaborativo e fiscalizatório, não representando interferência devida na discricionariedade administrativa do Executivo, mas sim exercício legítimo de controle de juridicidade e técnica legislativa. Por sua vez, a resposta apresentada pelo Poder Executivo demonstra respeito ao princípio da separação e harmonia entre poderes, conferindo regularidade ao trâmite da proposição. No que se refere à atuação desta assessoria jurídica, cumpre destacar que seu parecer possui natureza estritamente opinativa, não vinculando a decisão dos parlamentares, limitando-se à análise técnica da matéria sob o prisma jurídico. A deliberação quanto ao mérito do projeto, bem como eventual acolhimento das sugestões apresentadas, compete às comissões permanentes e, em última instância, ao plenário da Câmara Municipal, responsável pela formação e vontade legislativa. Dessa forma, sob o aspecto jurídico, não se verifica impedimento à tramitação da matéria, recomendando-se, todavia, atenção às observações técnicas já apontadas, especialmente quanto à necessidade de aprimoramento do artigo 3º. Conclusão. Ante o exposto, esta assessoria jurídica opina a. Pela regularidade formal e constitucionalidade do projeto de lei número 7/2026, por estar em consonância com a competência legislativa municipal e com a iniciativa do chefe do Poder Executivo. B. Pelo reconhecimento de que a análise de conveniência, oportunidade e eventual modificação do texto legal compete às comissões permanentes e ao plenário desta Casa Legislativa. C. Pelo caráter opinativo do presente parecer, servindo como instrumento técnico de orientação sem caráter vinculante. É o parecer Jandaíra, 23 de fevereiro de 2026. Dr. Gilberto Procópio, OAB 20415. Após a leitura do parecer jurídico, vou pedir ao relator da comissão para fazer a leitura do parecer. Chega para análise desta Comissão de Legislação Jurídica o projeto de lei sob o número 7 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a instituição de gratificação pelo exercício de funções extras destinadas a servidores efetivos ou estatuários no município de Jandaíra, no estado do Rio Grande do Norte. A proposição tem como objetivo reconhecer e remunerar atividades desempenhadas, além das atribuições ordinárias dos cargos públicos, conforme justificativa encaminhada pelo chefe do Poder Executivo. Nos termos do projeto, a criação das gratificações encontra-se prevista no artigo 1º, sendo a designação realizada mediante portaria do Executivo, enquanto o artigo 3º estabelece o valor da gratificação em até R$ 1.300. Durante a tramitação, esta comissão deliberou pela expedição de ofício ao Poder Executivo, sugerindo aperfeiçoamento redacional do artigo 3º, especialmente quanto à definição de critérios objetivos para a concessão do benefício, tendo havido manifestação posterior do Executivo demonstrando regular diálogo institucional. É o relatório. Compete a esta comissão examinar a matéria sob os aspectos de constitucionalidade, legalidade, juridicidade e técnica legislativa, conforme atribuições regimentais. Verifica-se que o projeto encontra fundamento no artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal, que assegura aos municípios competência para legislar sobre assuntos de interesse local, incluindo a organização administrativa e a política remuneratória dos servidores públicos. A iniciativa legislativa mostra-se adequada, uma vez que a matéria trata da estrutura administrativa e de remuneração funcional, sendo de competência privativa do chefe do Poder Executivo. Quanto ao mérito jurídico, a criação de gratificação pelo exercício de funções extras é admitida pelo ordenamento jurídico,
desde que observados os princípios da administração pública previstos no artigo 37 da Constituição Federal, especialmente legalidade, impessoalidade, moralidade e eficiência. Entretanto, esta comissão acompanha a observação constante no parecer jurídico no sentido de que o artigo 3º do projeto estabelece apenas limite máximo para pagamento da gratificação, sem explicar critérios objetivos para sua concessão, circunstância que pode ampliar excessivamente a discricionalidade administrativa. Dessa forma, entende-se pertinente a remuneração de aprimoramento do dispositivo, a fim de conferir maior segurança jurídica, transparência e igualdade na aplicação da norma. Ressalta-se que tal recomendação não interfere na autonomia administrativa do Poder Executivo, configurando o exercício legítimo da função legislativa de controle de juridicidade e aperfeiçoamento técnico das proposições. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final manifesta-se a. Pela constitucionalidade, legalidade e juridicidade do projeto de lei sobre o número 7 de 2026. B. Pela regular tramitação da matéria nesta Casa Legislativa. C. Pela aprovação do projeto com recomendação de aperfeiçoamento redacional do artigo 3º, visando a definição de critérios objetivos para a concessão das gratificações. É o parecer para apreciação desta colenda Câmara. Jandaíra, 23 de fevereiro de 2026. Presidente José Anderson de Lima Aguiar. Vice-presidente José Yuri Carneiro da Silva e o relator José Helder Monteiro de Souza. Após a leitura do ofício, a resposta do parecer jurídico e do parecer da comissão, gostaria de saber se tem algum dos senhores vereadores que querem comentar o projeto. Já que os senhores vereadores não se pronunciaram, eu vou abrir votação.
PLE 07, projeto de lei institui gratificações pelo exercício de funções extras, servidores efetivos. O projeto foi aprovado por 6 votos a favor e 2 abstenções. Pedir aqui para suspender a sessão por 5 minutos.
Voltamos aqui. Novamente temos aqui o projeto 04, né? Mas temos uma emenda ao projeto. Pedir aqui ao primeiro secretário para fazer a leitura da emenda colocada pela comissão. Vereador Anderson, vereador Yuri, vereador Dedé. Pode fazer, vereador. Trata-se do projeto de lei 04/2006, iniciativa do Poder Executivo, que dispõe sobre contratações excepcional e temporária de servidores para atender a necessidade de interesses públicos, nos termos do artigo 37 do inciso 9º da Constituição Federal. A proposição estabelece as hipóteses de contratação de regime jurídico aplicável ao direito dos contratados, especialmente o anexo 1º, que prevê cargos quantitativos, remunerações e atribuição. Em análise técnica por essa comissão, foi identificada inconsistência no anexo 1º, especialmente quanto à fixação de remuneração inferior ao salário mínimo nacional vigente para o exercício de 2026, bem como a necessidade de aprimoramento na descrição de atribuições de determinados cargos. Fundamentação. A Constituição Federal, no seu artigo 37, no seu inciso 9º, autoriza a contratação temporária para atender a necessidade excepcional de interesse público, sendo legítimo a iniciativa do Executivo Municipal. Todavia, a mesma Constituição estabelece no seu artigo 7º, o inciso 4, como direito fundamental a garantia de salário mínimo capaz de atender às necessidades vitais básicas do trabalhador. É vedada expressamente a fixação de remuneração inferior ao salário mínimo nacional. Na análise do anexo 1º do projeto de lei, verifica-se que determinados cargos foram fixados como remuneração de 1.600, valor inferior ao salário mínimo vigente de 1.621, o que se configura flagrante de constitucionalidade material por violação direta à norma constitucional. Tal vício não impede a tramitação da matéria, sendo plenamente sanável por meio de emenda modificativa, conforme o entendimento consolidado no processo legislativo municipal e na doutrina administrativa. Ademais, no tocante do cargo de motorista de gabinete, observando que a redação original apresenta descrição genérica e potencialmente subjetiva das atribuições do que o poder afronta o princípio da impessoalidade e da legalidade administrativa, previsto nos artigos 37 da cápsula da Constituição Federal. Dessa forma, a adequação da redação dessa atribuição mostra-se a necessidade para garantir clareza normativa, deliberação funcional, segurança jurídica e observância dos princípios da administração pública. No âmbito da atuação da Casa, desta comissão, cumpre destacar que, em reunião realizada dia 4 de fevereiro de 2026, foram solicitados questionamentos formais visando esclarecer pontos dos projetos, especialmente quanto à remuneração e atribuição. Assim, essa assessoria, no exercício da sua função consultiva, limita-se à análise da legalidade e da constitucionalidade, cabendo à comissão de plenário a deliberação final quanto à proposição. Emenda modificativa. A emenda 1 altera-se a remuneração do cargo de vigilante pedrial, Secretaria de Ciência Social, passa de 1.600 para 1.621. Altera a remuneração do cargo de ajudante de eletricista, Secretaria de Obras e Infraestrutura, passa de 1.600 para 1.621. Altera a remuneração do cargo de vigilante pedrial da Secretaria de Educação, passa de 1.600 para 1.621. Altera a redação do cargo do motorista de gabinete, Secretaria de Governo. Motorista de gabinete, 40 horas, 2 vagas, ao valor do salário de 3.100, Secretaria Municipal de Governo. Atribuição. Conduzir veículos oficiais destinados ao atendimento do gabinete do prefeito, realizando transporte de autoridade, servidores e documentos institucionais, observando rigorosamente as normas de trânsito, zelando pela conservação do veículo e cumprimento de rotas previamente destinadas à administração pública no exercício das atividades institucionais e indevidamente justificada. Conclusão.
Diante do exposto, pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 04, pela necessidade de aprovação com emendas modificativas, a fim de sanar os vícios de constitucionalidade imateriais, após alteração da comissão competente, posteriormente o plenário para a liberação final dos termos regimentais. Das comissões, Jandaíra, 23 de fevereiro de 2026. Após a leitura da emenda, alguns dos senhores vereadores querem comentar? Não havendo nenhum comentário, eu vou abrir votação. A emenda ao projeto foi aprovado por 8 votos por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinária 04/2026, contratação excepcional e temporária. Projeto do Executivo. Vou pedir o relator para fazer a leitura do parecer. Em conformidade com o regimento interno desta Casa Legislativa, com a Lei Orgânica do Município de Jandaíra, no Estado do Rio Grande do Norte, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final apresenta o parecer acerca do projeto de lei sobre o número 4 de 2026, de iniciativa do Poder Executivo Municipal. Foi encaminhada a esta comissão a lei sobre o número 4 de 2026, datado de 30 de janeiro de 2026, que dispõe sobre a contratação excepcional e temporária de servidores para atender às necessidades de excepcional interesse público, conforme a autorização prevista no artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal. Durante a análise técnica da matéria, verificou-se a necessidade de adequações no anexo 1º do projeto, especialmente quanto à remuneração de determinados cargos e a descrição das atribuições funcionais, o que motivou a apresentação de emendas modificativas por esta comissão. De competência e iniciativa. O projeto atende aos requisitos legais e encontra fundamento na competência administrativa do município, bem como na iniciativa privada do chefe do Poder Executivo, conforme previsão constitucional e da Lei Orgânica Municipal. Nos termos do artigo 37, inciso 9 da Constituição Federal, a administração pública poderá realizar contratações por tempo determinado para atender a necessidade temporária e de excepcional interesse público. A matéria insere-se no âmbito do interesse local, conforme o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Entretanto, constatou-se que partes das remunerações previstas no anexo 1º encontrava-se abaixo do salário mínimo nacional vigente, configurando incompatibilidade com o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Tal vício foi considerado sanável, sendo corrigido por meio das seguintes emendas modificativas apresentadas por esta comissão. Emenda número 1 adequa a remuneração do cargo de vigilante predial da Secretaria de Assistência Social para R$ 1.621. Emenda modificativa número 2 adequa a remuneração do cargo de ajudante de eletricista da Secretaria de Obras e Infraestrutura para R$ 1.621. Emenda modificativa número 3 adequa a remuneração do cargo de vigilante predial da Secretaria de Educação para R$ 1.621. Emenda modificativa número 4 ajusta a redação das atribuições do cargo de gabinete, garantindo maior clareza normativa e observância aos princípios da legalidade e impessoalidade administrativa. Com as alterações promovidas, entende esta comissão que restam
que restam sanadas as inconsistências identificadas, assegurando conformidade constitucional e segurança jurídica à proposição. A proposição observou o trâmite regimental, sendo submetida à análise das comissões permanentes competentes antes da deliberação plenária. Diante do exposto, a Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final opina pela aprovação do projeto de lei sob o número 4/2026, desde que incorporadas as emendas modificativas de número 1, 2, 3 e 4, apresentadas por esta comissão, por entender que após as adequações a matéria atende aos princípios da legalidade e moralidade, eficiência e a ordem constitucional vigente. É o parecer, Jandaíra, 23 de fevereiro de 2026, José Anderson de Lima Guiar, presidente, José Yuro Carneiro da Silva, vice-presidente, José Helder Monteiro de Souza, relator. Após a leitura do parecer das comissões, senhores vereadores que gostariam de comentar? Não havendo nenhum comentário, vou abrir votação. Projeto de Lei Ordinária 04/2026, contratação excepcional e temporária. O projeto foi aprovado por unanimidade dos presentes. Após a leitura e aprovação dos projetos, encerro o expediente do dia e abro a comunicação das lideranças. Pedir aqui ao segundo secretário para fazer a chamada de senhores vereadores quero utilizar a palavra. Já que não tem nenhum dos senhores vereadores inscritos, eu quero aqui estender o convite, né, de amanhã ter um primeiro encontro formativo presencial, que é da Secretaria da Agricultura. Esse convite foi passado a mim e pediu para estender aos colegas vereadores. Será a partir de 8 da manhã, abertura, até 5 horas da tarde. Os vereadores que tiverem interesse em participar, vamos estar por lá. Será no auditório da Câmara Municipal de Jandaíra. E sobre a questão das comissões, para quinta-feira, para 8 horas ou 9? Ó, então fica marcado para 9 horas a reunião com as duas comissões com o jurídico da casa. Eu quero aqui, assim, um sentimento, né? Hoje tivemos a perca da mãe da colaboradora aí da Núbia, né? Que vinha lutando muito aí com câncer, mas chegou sua hora, né? Vinha sofrendo muito e família também, que Deus sabe de tudo, né? Então, meus sentimentos a você e da Núbia e a toda a sua família. Que Deus conforte a todos. Mas quero encerrar a sessão e marcar a próxima para o dia 2 de março, se assim Deus nos permitir. Boa noite a todos.